O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está fazendo meio que um saldo da sua vida. Ele está fazendo um balanço. Ele está vendo o que são as perdas e o que são os ganhos da vida dele. E as conclusões que ele chega são conclusões muito importantes. E eu olhei para a minha vida e eu fiz, rapaz, eu preciso me fazer essas mesmas perguntas aqui. O que é que eu considero como ganho na minha vida, ao longo da minha história, e o que para mim é perda? O que em algum momento eu achei que era ganho, e depois de um tempo eu olhei para trás e disse, isso não é ganho. Isso foi, na verdade, uma perca. E o apóstolo Paulo, ele chega a essas conclusões e ele meio que vai nos inspirar nessa noite a como mudarmos o nosso paradigma, né, o nosso modelo a ser seguido, para que a gente consiga enxergar com mais clareza o que de fato é perda, o que de fato é ganho na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Oremos ao Senhor. Pai querido, aplica a tua santa palavra ao nosso coração. Nos faz, Deus, enxergar com clareza o que de fato tem sido positivo na nossa vida. Nos faz, ó Deus, chegar ao fim desse sermão, desse nosso tempo de reflexão, mudando, Senhor, muitas coisas que de fato o Senhor já tem nos inspirado a mudar em nossa vida. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Meus irmãos, de fato, há momentos na nossa caminhada que nós julgamos estar lucrando, estar ganhando, e depois de um tempo, com maior maturidade, com mais clareza, a gente olha para trás e diz, rapaz, como eu era infantil, como é que eu vivi isso? Eu lembro de um fato que foi muito significativo na minha história. Eu, com 15 anos de idade, no meu aniversário de 15 anos de idade, eu saí com um grupo de primos, tio também, para fazer uma farra. E na época eu não era crente. Meu pai chegou para mim, olhou nos meus olhos e disse, você vai fazer alguma coisa que você vai se arrepender depois? E eu disse, olhando nos olhos dele, não vou fazer nada que eu vou me arrepender depois. Eu saí, farriei, voltei no outro dia, ele olhou nos meus olhos e disse, você fez alguma coisa que você vai se arrepender depois? E eu olhei nos olhos dele, com um olhar de sarcasmo, e disse, não. Eu não fiz nada que eu vá me arrepender depois. Um mês depois desse fato, eu tive um encontro com Cristo. E eu estava me batizando. Um mês depois disso. E olhando nos olhos dele, eu pude dizer que fiz algo que eu me arrependi amargamente. Eu jurava que era um ganho, mas um mês depois, eu descobri que era uma grande perda. Uma grande perda. Acho que você já deve ter vivido algo parecido. Sabe, aquele momento que a gente leva uma pequena vantagem, a gente se acha, e depois de um tempo, com mais maturidade, a gente olha para trás e vê que de fato era só infantilidade e bobagem mesmo. O apóstolo Paulo, ele vivencia isso na própria vida, sobre sua própria história. E nessa carta aos Filipenses, no capítulo 3, talvez seja um dos que ele mais se expõe, um que ele mais deixa aflorar o Paulo do passado, os conflitos que existiam no seu coração no passado, e como é que ele conseguiu resolver essa equação, como é que ele conseguiu, então, fechar essa conta que aparentemente não fechava. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, então, ele vai dizer que essa transformação que aconteceu em sua vida, essa mudança que aconteceu em sua vida, se passou por alguns fatores. E a minha oração é que, de repente, esses fatores não sejam mais um problema para você, mas se for, que hoje você consiga resolver. A primeira mudança que Paulo cita, que aconteceu na sua vida, nós encontramos no versículo 3 desse capítulo.
A palavra de Deus vai nos dizer, no final desse versículo, o seguinte. Vou ler o versículo todo. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Versículo 4. Ele vai dizer, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Qual é a primeira coisa que muda na vida do apóstolo Paulo depois da sua conversão e é quando o saldo começa a ficar positivo? Ele começa a perceber que ele não poderia confiar na sua própria carne. Se você for ler com clareza depois desse texto, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele era um homem zeloso da lei, era alguém que tinha um bom comportamento, ele disse que era irrepreensível diante da lei. E agora ele olha para a sua própria vida e diz, mesmo sendo assim, eu não posso confiar na minha própria carne. Na minha própria carne. Sabe, ainda hoje, a rotina e tantas outras coisas vão tomando conta da nossa vida, a gente vai descendo de uma forma, mesmo depois de ter experimentado um novo nascimento, e com o passar do tempo a gente começa a voltar a confiar no nosso braço, na nossa capacidade de fazer escolhas, na nossa capacidade de ação. Jeremias capítulo 17, versículo 5, vai dizer que maldito o homem que confia no homem e faz do braço a sua força. Sabe, muitas vezes, mesmo sendo cristãos, mesmo já reconhecendo o senhorio de Cristo na nossa vida, nós vivemos uma vida onde toda a nossa dependência está na nossa própria carne. E é óbvio que a carne, como todo mundo já sabe, ela é o quê? Ela é fraca. Não é fraca? Acho interessante essa expressão, a carne é fraca. Se tem algo que é forte na minha vida, é a carne. Eu luto com ela e é difícil vencer. A gente fala que a carne é fraca, mas é um negócio desafiador. Não sei não o que é que eu faço com ela. Seria bom, de repente, fazer um churrasco com ela e acabar de vez. Né? O pastor Naum, como um bom churrasqueiro. Pois bem, o apóstolo Paulo olha para a sua vida, olha para a sua carne e diz, eu não confio mais nela. Só que ao falar isso, ele também deixa claro que antes ele confiava nela. No versículo 4, ele para ponderar e diz, eu poderia fazer isso. Eu poderia mais do que qualquer outro. E aí ele começa a apontar um erro que muitas vezes eu e você cometemos. Sabe por que normalmente nós confiamos na nossa carne? Porque a nossa régua, aquilo que nós usamos para nos medir, normalmente é o outro. E aí o que a gente faz? A gente diz, eu não estou tão mal assim não, porque fulano de tal, ele sim, misericórdia. Mas eu? Quando a gente transforma o outro na nossa régua, a gente passa a se achar. Não é verdade? Trabalhando aqui como pastor de adolescente, é muito comum quando eu recebo no gabinete um adolescente, e ele vai precisar confessar um pecado, falar alguma coisa que está vivendo, ele não só confessar o dele, como confessar o de um grupo inteiro. Ele fala, pastor, eu fiz, mas olha, fulano de tal, e ele vai dando ali a lista, né? Como se quem confessasse primeiro tem o perdão e os outros. A gente tem delação premiada, pastor, não estou falando aqui. Delação premiada. Mas isso acontece muito na vida adulta. Eu também recebo muitos adultos do gabinete que fazem a mesma coisa. Às vezes casal é muito legal. Né? É aquela pessoa que comete o pecado se justificando na esposa. Não, pastor, eu fiz isso, mas veja bem, é porque ela, e aí você fica olhando assim, peraí, mas foi você que fez? Foi eu que fiz, mas é porque... Mas quem foi que fez? Foi você? A gente vive esse cenário.
E o apóstolo Paulo, ele confiava na sua carne justamente por causa do versículo 4. No versículo 4, ele diz, eu poderia muito mais do que eles. Espera aí, ele está se comparando aos outros. E quando a gente se compara, naturalmente, a gente sempre vai dar um jeito de ficar num ângulo melhor do que o outro. De se achar melhor do que o outro. Ou o inverso também, né? Muitas pessoas com problema aí de autoestima, baixa autoestima, talvez se ache sempre inferior ao outro. O fato é que se eu e você queremos fechar essa conta, essa equação, de uma maneira positiva, eu e você precisamos aprender a não confiar mais na nossa carne e aprender a não usar o outro como referência. E sabe quando é que isso muda na vida de Paulo? Quando a referência dele passa a ser Cristo. Quando a referência passa a ser Cristo, gente, não há nenhum que consiga olhar para a sua carne e dizer, vou confiar na minha carne. Quando Cristo passa a ser o nosso modelo, quando ele passa a ser de fato o nosso paradigma, nenhum de nós vai poder chegar diante dele e dizer assim, não, eu estou bem. Não tem como. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Nessa autoanálise do apóstolo Paulo, ele começa então a descrever uma série de razões pelas quais ele poderia, ele não está fazendo mais, mas ele poderia se gloriar. Ele fala sobre a sua linhagem, ele fala como ele guardava a lei, como ele era irrepreensível diante da lei, o fato dele ser zeloso com relação a ela. Mas depois de todas essas análises que ele vai fazendo, ele chega a dizer que tudo isso é perda. E quando ele chega a essa conclusão de que tudo é perda, é justamente quando ele está mudando o segundo paradigma dele. Normalmente, quando nós confiamos muito na nossa carne, é porque nós não estamos olhando para nós mesmos. A gente olha tanto para o outro, que agora quando a gente para pensar na gente não vê com clareza os detalhes. O que antes Paulo achava que era um ponto forte, que era algo que deveria se gloriar, agora ele olha com atenção e diz, isso não faz nenhum sentido. Por que eu me orgulharia disso? Ele começa a olhar para a sua própria vida e, sejamos bem sinceros, olhar para dentro de nós mesmos é um negócio muito desafiador. A gente conseguir lidar com os nossos desvios de caráter, conseguir lidar com o nosso coração que tem intenções muitas vezes malignas, é difícil. É muito difícil. E Paulo, percebendo essas suas intenções, ele chega a uma compreensão maravilhosa. Eu queria ler com você o versículo 6 e na sequência ler o versículo 9. O versículo 6 diz assim, quanto ao zelo perseguiria a igreja. Essa parte agora é importante. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Veja o versículo 9 agora. Versículo 9 diz, e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha que mudança. Antes, ele estava debaixo da justificação por meio da lei. E ele disse, olha, por meio da lei, eu era irrepreensível. E aí ele não está falando aqui sobre o julgamento de Deus. Ele está falando sobre o olhar humano a respeito da lei. Certo? Ele cumpria ela direitinho. Tudo direitinho, ele era irrepreensível. Só que a gente sabe que Cristo Jesus nos falou que o problema da lei não é aquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer. É aquilo que o nosso coração deseja. É a intenção do coração que está o pecado. Então, por mais que o indivíduo não mate, não roube, não adultere, não faça absolutamente nada, mas em seu coração ele deseje isso, ele tenha essa intenção, essa predisposição,
Este homem já cometeu o pecado, é o que diz Jesus no Sermão do Monte. Então Paulo disse, olha, pela lei eu era irrepreensível, mas agora eu não vivo mais debaixo dessa justificação da lei. Eu vivo debaixo da justificação da fé. Porque ele conhecia o coração que tinha. Ele sabia que perante os homens ele poderia ser irrepreensível, mas perante Deus, ele mesmo escrevendo aos Romanos no capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer, não há um justo sequer, ninguém que pratique o bem. Versículo 23, ele vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ele olha para a própria vida e diz, embora antes eu pudesse me gabar de ser irrepreensível diante da lei, eu sei que diante de Cristo eu só serei salvo por meio da fé. Porque se o Senhor sondar o meu coração, Ele vai encontrar falta. E quero confessar aos irmãos como eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que são o velho Paulo. Pessoas que você vai conversar e ela diz, não pastor, mas eu sou uma pessoa honesta. Eu sou um cidadão de bem. Eu faço isso, eu faço aquilo. Nós vivemos uma época que as pessoas literalmente se orgulham de poder dizer que são honestas. Você vê como estamos vivendo uma decadência moral. Dizer que é honesto, dizer que é um cidadão de bem, isso não deveria ter louvor nenhum. Mas no nosso tempo, as pessoas... Paulo olha para o seu coração e começa a entender, a minha justiça vem somente por meio da fé. Eu não confio mais na minha carne. Eu agora consigo olhar para mim mesmo e perceber que tudo aquilo que eu produzi não tem valor. No versículo 8, ele vai considerar tudo que ele havia conquistado até antes de Cristo. É uma palavra pesada, ele vai dizer que é como esterco. Ele diz, tudo eu perdi. Tudo que eu produzi até agora não tem valor nenhum. É sujo, é podre. É podre. Sabe, há um tempo atrás eu já contei essa história aqui, eu quero contar mais uma vez. Um homem teve uma grande experiência com Deus. Experiência fantástica, um grande milagre. E ele disse, eu preciso registrar cada detalhe desse milagre. E aí ele pega e começa a escrever, escreve ali num papelzinho bonitinho de caderno. E todas as vezes que ele recebia uma visita em casa, ele pedia para a esposa ir lá na escrivaninha, pegar esse papel e trazer para ele. E ele pegava o papel e lia para a visita, dizendo, no dia tal, eu estava assim, assim. E aí ele conta toda a história bonitinha ali do milagre. E passam-se muitos anos, e toda vez que ele recebia um convidado novo em sua casa, ele dizia, mulher, pega lá o papel do meu testemunho, e ela pega lá a experiência dele com Deus, traz para ele ler, até que passou tantos anos, e um dia ele pede para a esposa ir pegar esse papel, e o papel estava todo comido pela traça. Todo comido pela traça. E a conclusão que a gente chega diante disso é, não podemos viver de experiências passadas com Deus. Não faz sentido passar a vida inteira lembrando simplesmente de um fato que aconteceu há 30, 40 anos atrás, enquanto hoje Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, algo novo. O nosso Deus é um Deus de novidade. Ele é um Deus de novidades. Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Como é que deve ser a caminhada do cristão? Em novidade de vida. Não é assim que é para ser? Por que se vangloriar de tantas coisas do passado? Paulo consegue se desprender, ter uma vida leve e dizer, olha, não dá para viver do passado. Uma frase que minha avó repete muito, um texto bíblico, na verdade, de Provérbios, é o que fica mais cravado na minha mente, eu sempre lembro dela repetindo. Ela diz, a caminhada do justo é como o nascer do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É assim que deve ser a caminhada do justo.
Mas a sensação que eu tenho, vamos dizer que é só na minha vida, é que Deus opera aquele milagre do sol voltar, sabe? O dia começa a raiar, vai surgindo a luz, aí ele volta de novo. Porque quando eu penso que estou alcançando, eu olho para trás e já caí de novo, e já estou vivendo. Eu acho que é só comigo. A ideia divina é que cada dia eu pudesse estar um degrau acima. Cada dia a minha luz pudesse brilhar mais. Cada dia mais parecido com Cristo, mais santificado, mais aperfeiçoado no amor, no perdão, na vida com Deus. Mas o que nós encontramos é uma estagnação. Uma estagnação. Uma mesmice. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. E quando Paulo olhou para a sua história, por mais que ele pudesse se vangloriar na época, ele disse, isso não é nada. Enquanto eu achava que estava perfeito, Cristo Jesus me derrubou no chão, me fez olhar para dentro de mim, me mostrou que eu não sou nada. Nada. E aí, ele começa então a trabalhar mais um dos seus paradigmas que mudaram. A partir do versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer assim: não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que ele falava? Se é para cada dia eu estar brilhando mais, se é para cada dia eu estar no estágio mais avançado na fé, eu não posso me prender a esse passado. Eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para as novas. Olha como melhora essa compreensão. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim: e estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual foi o paradigma aqui que mudou na vida do apóstolo Paulo? Antigamente ele estava satisfeito com sua vida. Ele olhava para ela e dizia: eu sou uma pessoa boa, eu sou zeloso. Agora ele olha para a sua vida e tem uma insatisfação. Ele olha para a sua vida e diz: eu não estou completo, eu não estou acabado, eu preciso mudar, eu preciso avançar. E esse sentimento de insatisfação, ele precisa ser constante na nossa vida. Nós não podemos nos conformar à mesmice que estamos vivendo. Paulo, de uma forma muito nítida, ele entende esse processo. E o legal é que ele diz quando é que essa obra vai estar completa. Quando é que a obra fica completa? Quando é que nós alcançamos o estágio máximo da fé? O que foi que ele falou no texto? Ele vai aperfeiçoar até que dia? O dia de Cristo Jesus. Quando Cristo voltar, você vai estar perfeito, meu irmão. Como Cristo não voltou, eu vou falar a real para você. Você é uma obra inacabada. Inacabada. Para a perfeição, falta um bocado. Falta um bocado. E a gente precisa ter essa percepção e desejar ardentemente essa transformação do Senhor na nossa vida. Precisamos aprender, com o apóstolo Paulo, a correr em direção ao alvo, a esquecer das coisas que nos prendem, que nos impedem de caminhar, da vaidade, do orgulho, da autoconfiança, de confiar na própria carne, de não conseguir enxergar a si mesmo porque está só se comparando com os outros, de querer se justificar por meio da lei. Nós precisamos abdicar de tudo isso e viver uma vida de plena insatisfação com o que já temos alcançado. É interessante quando a gente vai falar sobre alta performance, né, essa geração mais coach. E precisa existir um ambiente de insatisfação.
Se você está satisfeito com o que está, você vai estagnar. Não é esse o conceito? Eu sei que aqui deve ter metade coach e a outra metade que frequenta coach. Eu estou certo ou tenho razão? Imaginei. A questão é, a insatisfação é uma oportunidade de transformação na nossa vida. Quanto mais insatisfeito eu estou com o meu estágio, mais eu sou impulsionado a uma transformação. O problema é que a gente aplica isso em várias coisas. Quer ver uma área que a gente resolve, né? Resolve entre aspas. Casamento. Quando começa a cair na mesmice, quando começa a ficar insatisfeito, ou transforma, ou o que é que acontece? Ou a relação tende a acabar. É ou não é? Qual é a maior briga da relação? É o clima de insatisfação. Só que o clima de insatisfação, ele faz o casal crescer. Faz o casal corrigir os seus erros. Quando o casal não demonstra insatisfação um para o outro, vai meio que entender que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Há uns 3 anos atrás, eu e a Thay fomos fazer uma terapia de casais. Eu estava vivendo um momento difícil emocionalmente, mas achava que eu ia lidar somente com o meu problema, com a minha crise. E que o casamento da gente estava uma maravilha. Estava tudo tranquilo. Eu disse, não. Quando cheguei lá, eles falaram, olha, vamos fazer terapia de casal com vocês. Aí eu, terapia de casal vai ser tranquilo. E aí, quando começou a mexer, eu tive a mesma conclusão que Paulo. Eu sou uma obra inacabada. Preciso demais de aperfeiçoamento do Senhor na minha vida, porque senão o negócio não dá certo. O que é bom é que o apóstolo Paulo garante que o Deus que começou a boa obra, ele vai terminar. Tá? Você não precisa só ficar insatisfeito achando que não vai ser resolvido, não. A insatisfação é dizendo assim, Deus, termina a obra. Conclui essa obra. A última parte desse texto, queria ler os blocos 17, 18 e 19, esses 3 versículos. Paulo vai apresentar uma das últimas coisas que mudaram em sua vida. Na verdade, nessa parte aqui, ele vai relatar o cuidado que a igreja deveria ter com algumas pessoas que viviam como Paulo de antigamente. Olha só, versículo 17 diz assim, irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Olha qual era a situação. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo foi inimigo da cruz de Cristo? Foi ou não foi? Perseguiu a igreja, ele foi. O apóstolo Paulo, ele, em algum momento da sua vida, viveu a vida de uma maneira orgulhosa e arrogante? Viveu de uma maneira orgulhosa. Ele fez coisas que ele se gloriava, mas que eram vergonhosas? Fez ou não fez? Paulo agora está dizendo assim, gente, eu mudei meus paradigmas, Cristo me mudou, mas tome cuidado, porque tem um monte de Paulo antigo vivendo entre vocês. Eu acho que ele está sendo bondoso, eu acho que na verdade o que ele estava querendo dizer era mais ou menos assim, olhem para dentro de vocês, que talvez vocês sejam um Paulo desse. Mas o que me chama a atenção é a última parte desse versículo, onde ele diz, eles se preocupam só com as coisas terrenas. Esse talvez seja o principal paradigma que tenha que mudar na nossa vida. A palavra de Deus diz que eu e você devemos acumular tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói, nem onde os ladrões
conseguem escavar para roubar. Não é isso que ele nos promete? Ele diz, você tem que... Ele diz que onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. E aí eu tenho umas 3 perguntas aqui para te fazer, só para você saber onde é que está o teu coração. Se está nas coisas terrenas ou se está no céu. Vamos imaginar o seguinte cenário. Se é no céu, vamos imaginar que existe um banco no céu, tá? E agora é a hora de você analisar como é que está teu saldo no céu. Eu espero que ele esteja melhor do que o teu saldo no banco aqui na terra. Independente de como esteja o seu saldo aqui na terra. Mas pensa aí, com relação, uma pergunta clássica, a vinda de Cristo. Com toda a sinceridade do seu coração. Você gostaria que Cristo Jesus, não é para me responder não, é algo interno, tá? Que Cristo Jesus voltasse agora? Ou você tem alguma coisa pendente que você gostaria de viver ou fazer antes da volta de Cristo? Segunda pergunta. Deus te deu dom, te deu talento, um desejo de servir. E você fala, próximo ano eu vou servir. Próximo ano eu vou entrar no ministério. Vou fazer o seminário da rede, enfim. Vou servir e já faz alguns anos que você tem esse desejo, mas você tem uma boa desculpa. Pastor, é porque eu trabalho, a minha casa, e aí você começa a falar um monte de coisas terrenas que te impedem de fazer isso. Isso acontece? Guarde isso aí com você. Gente, a palavra de Deus diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. O desejo do cristão é de estar disponível para Cristo. Na tua lista de prioridades, o reino é urgente. Ele tem que ser urgente. E confesso aos irmãos que você vai conseguir conciliar muita coisa. Vai conseguir conciliar a sua família com o reino, porque a sua família faz parte do reino. Amém? O que é primordial da sua vida, você vai conseguir conciliar. A questão é que nós nos envolvemos tanto com as coisas terrenas, que o céu fica para depois. Completamente para depois. O apóstolo Paulo resolveu isso na sua vida de uma maneira quase que definitiva. Quando ele teve o encontro com Cristo, e Cristo se tornou o seu referencial, ele disse, eu não vou confiar mais na minha carne, eu olho para mim e percebo meus erros, eu considero tudo esterco, jogo para trás, eu vou viver por fé, eu estou insatisfeito, eu não quero as coisas dessa terra, eu quero o Senhor Jesus Cristo. E aí, ele disse assim, eu já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. Paulo resolveu esse problema das coisas terrenas de uma maneira muito simples. Ele disse, Jesus, vive no meu lugar. Vive a minha vida. O meu falar, o meu ouvir, o meu tocar, o meu agir, que seja sempre o Senhor. O auge da transformação cristã é sermos iguais a Jesus. Nós começamos como pecadores que são redimidos, salvos, passamos por um processo de santificação e o último estágio é o quê? A glorificação. Esse é o último estágio, é ser igual a Jesus. Só que a gente começa a exercer isso quando? Hoje. É aqui. E às vezes nós não nos damos conta disso.
Não nos damos conta que o livro lá, né, em seus passos, o que faria Jesus, não é o que faria Jesus. O certo é o que faz Jesus. O que é que Jesus tem feito nos teus passos? O que você pode olhar na sua história e dizer, isso aqui não é obra minha, é obra do Senhor? O que é que você construiu na sua caminhada que você diz, isso aqui é Deus, foi Deus que fez, isso não tem minha mão, isso não tem a força do meu braço, não é minha capacidade, é o Senhor. É isso que nós precisamos. E Paulo, então, diante disso, ele se humilha completamente diante do Senhor, desejando que de fato Deus vivesse a sua vida. O finalzinho desse texto, versículo 21, ele diz assim: Jesus Cristo que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele está dizendo qual é o processo. Você que começou a caminhada cristã e não sabia qual era o final, vou te falar o final. Se um dia você levantou a sua mão e disse, eu quero Jesus na minha vida, você precisa se sujeitar à santificação, ao aperfeiçoamento de Deus para um dia ser igual a Ele. Senão você está só perdendo tempo. A ideia de ser um salvo conformado, sentado num banco dominicalmente, isso não faz sentido no reino. Não faz sentido. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, acredito que a partir do versículo 14, ele vai dizer, eu estou constrangido. Porque um morreu por todos, logo todos morreram. Mas um morreu por todos, para que todos não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando Cristo morreu a minha morte, Ele morreu a minha morte para viver a minha vida. Para que eu pudesse viver, na verdade, a vida dele. Cristo Jesus não morreu para você, para que você vivesse, como diz o apóstolo Pedro, na vossa vã maneira de viver. Da vossa fútil maneira de viver. Na satisfação somente dos seus próprios prazeres. Cristo morreu na cruz do Calvário, tomando o meu lugar e o seu lugar, para que hoje Ele pudesse viver nos membros do meu corpo. Para que as minhas mãos sejam as mãos dEle, para que os meus pés sejam os pés dEle, para que a minha voz seja a voz dEle. Foi para isso que Cristo Jesus morreu. A ideia de igreja é o quê? Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Nós somos um com Ele. Um com Cristo. Se nós somos um com Cristo, é Cristo vivendo em nós. E agora eu preciso que a gente pare de novo, olhe para a nossa história e pensemos, qual é a conclusão disso? Qual é o saldo disso? O apóstolo Paulo, quando olhou para a sua vida e foi fechar o balanço, foi fechar o saldo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o saldo da vida de um cristão. A vida do cristão se resume, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se fugir disso, não é cristianismo, não é evangelho, é só perda de tempo. É só perda de tempo. Sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Nós ansiamos como igreja o dia que em Cristo Jesus virá buscar a sua igreja. Amém? A gente deseja isso? A gente quer que Cristo Jesus venha e vamos estar face a face com Ele para todo sempre. Cristo Jesus, antes de subir aos céus e fazer essa promessa que voltaria, Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar o meu Espírito o Consolador. E Ele vai fazer o quê? Ele vai estar com vocês. Ele vai habitar em vocês. Nós ansiamos a vinda de Cristo.
enquanto o próprio Deus está habitando em nós. Olha a incoerência. Deus já decidiu estar conosco todos os dias da nossa vida. O quanto nós nos relacionamos com Ele, Ele habitando em nós. Mas a gente deseja o dia que Ele vai voltar. Ele está aqui do nosso lado dizendo, rapaz, então, eu vou voltar em corpo glorificado, a gente vai ter esse negócio aí, bodas, essas coisas aí que você leu, vai ter. Mas eu estou aqui do teu lado. Eu estou te fortalecendo, te consolando, eu estou te usando. Deus não nos deixou só. Ele está conosco, Ele habita em nós. E a maior incoerência cristã é dizermos, dia após dia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, enquanto o próprio Espírito dele está habitando em nós, dizendo, mas você nem está se relacionando comigo. Pois bem, no final de tudo isso, a minha oração é que você consiga olhar para a sua história, consiga olhar para o passado e dizer, por melhores que tenham sido esses dias, eles não são nada em comparação àquilo que o Senhor tem preparado. Porque nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não subiu o coração de homem algum aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. O Senhor preparou algo maravilhoso. E a gente está se prendendo ao passado. Que hoje você possa dizer como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Existe mais em Deus e Deus quer te dar mais. Ele quer se relacionar contigo de forma profunda. E a única coisa que você precisa fazer é parar de confiar na tua carne, olhar para você mesmo e perceber quem você é em Deus. Você precisa entender que por mais que você se esforce pela lei, você só vai ser salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E diante de tudo isso tem que ter uma insatisfação no seu coração. E você tem que olhar para as coisas desse mundo e dizer, eu não sou daqui. As coisas dessa terra não me envolvem mais, não faz mais sentido. Quando isso for real na sua vida, aí sim você vai poder dizer de forma sincera, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Quando Cristo Jesus for tua vida, e o morrer para você for apenas um lucro, aí você está pronto para que Cristo Jesus de fato venha. Queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça nesse momento e falar com Deus. Apresenta diante do Senhor como é que está a tua vida. Esse é o momento de você fazer o seu saldo, de você olhar para a sua história e fazer o seu balanço com Deus.